Negócio fechado no Vasco da Gama. Luca Aureliano finalmente vendido ao Cincinnati. Informação oficial que chega nesta manhã. Vasco encaminha venda de Ryan. Vasco vendendo Ryan para um rival, aí para o John Textor. Vamos falar muito sobre essa situação. Inclusive, a gente vai colocar detalhes dessa negociação para você ver a sujeira que é essa Vasco SAF, o que foi feito pela 777 Partners e também por Jorge Salgado. Vai entrar dinheiro, não vai ter desculpas para o seu Pedrinho para não efetuar contratações assim que a janela abrir. E a gente vai cobrar. E, claro, a gente vai falar aqui sobre Vasco da Gama e Botafogo, jogo que acontecerá amanhã no estádio Newton Santos, às 21h30. O Vasco da Gama definido para essa partida e com 2 modificações. Perfeito? Então, a gente vai falar muito aí sobre esses assuntos. Coloquem atenção, se inscrevam no canal. Ah, Laureano, você só reclama. O objetivo do nosso canal aqui é fazer você pensar sobre um aspecto diferente do que as outras pessoas te fazem pensar nessa plataforma. Aqui não é só para passar notícia, mas sim para opinar. Perfeito? Seguinte, o Vasco tem um jogo importantíssimo amanhã contra o Botafogo. É vencer ou vencer. E vou falar uma coisa aqui, é obrigação do Vasco da Gama, porque vai abrir aí um G8, um G9. O Vasco está entre os clubes que estarão na Libertadores. É obrigação. É o mínimo que esses jogadores do Vasco e essa diretoria podem entregar. Porque um ano que a gente está vendo o Botafogo sendo campeão, que a gente está vendo o Flamengo sendo campeão, que a gente viu ano passado o Fluminense ser campeão, o mínimo que pode ser feito por esses 25 milhões de vascaínos é chegar na Libertadores. Nada mais, nada menos. E o Vasco definido aí, com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, João Vitor e Maicon, Lucas Piton, Hugo Moura, Cocão, Paê, Ryan, Vegete e Emerson Rodrigues. Portanto, o Vasco da Gama com 2 alterações. O Maicon toma a vaga ali do Léo Pelé. O Maicon está jogando muito hoje, né, pai? É o melhor zagueiro do país, Maicon, certo? Depois que renovaram o contrato dele, tem que botar ele para jogar agora. E também o Ryan, que a partir desse momento, para fazer vitrine, vai jogar ali no lugar do Puma. Mas a gente vai colocar aqui para vocês essa situação do Ryan. O Vasco recebeu uma proposta formal da Eagle Sports, grupo do John Textor, valores absurdos nessa negociação, 86 milhões aí de reais pelo Ryan. E o seguinte, o que me chamou muito a atenção é a sacanagem que foi instaurada aqui no Vasco da Gama. Porque 86 milhões é muito dinheiro, não é? Vale ou não vale no Ryan? Deixa nos comentários. Só que, paz, meus senhores, o Vasco não vai receber os 86 milhões dessa negociação. Isto porque o Vasco deve, a Vasco SAF deve uma grana para o CEO do Botafogo, Tairo Arruda, porque ele intermediou a venda do futebol do Vasco para a 777. O CEO do Botafogo intermediou a venda do futebol do Vasco
paga 7,7. Você acha isso normal? Ele vai receber uma bagatela de 15 milhões de reais. Amigo, isso dá quase 20% da negociação. Quase 20% da negociação. Isso é uma grande vergonha. Essa SAF no Vasco foi a farra dos bois. O Vasco pagou 23 milhões de comissão. Pagou, não. Daí para pagar 23 milhões de comissão para a KPMG. E a gente descobre que tem mais 15 milhões de comissão para Taio Arruda, CEO do Botafogo. Amigo, se eu pegar 23 mais 15, mesmo que tu não goste do meu canal, porque eu só reclamo, dá 38 milhões de reais. O Vasco contrata 2 craques para jogar aqui. É o dinheiro que o Palmeiras está tentando trazer. O Lanzini, por exemplo, jogador do River Plate. É uma grande vergonha. Eu não posso achar isso normal. Certo? O CEO do Botafogo vai receber aí 15 milhões. E, rapaz, é um absurdo o Jorge Salgado ter deixado esses vagabundos da 777 fazer isso com o Vasco. Mas a gente passa outra notícia aqui para vocês. Outra novidade, tá? Luca Orelhano, tá? Foi vendido. Isso mesmo. Tá confirmado aí, oficialmente, Luca Orelhano vendido para o Cincinnati, tá, pessoal? Luca Orelhano vendido para o Cincinnati. 17 milhões de reais. Então, assim, é muito dinheiro. Está entrando dinheiro aí no Vasco. O Vasco pediu uma recuperação judicial. Vai deixar a dívida aí toda composta. E vai ser inadmissível que o seu Pedrinho não traga reforços para 2025. A gente vai cobrar isso aqui. Tá? Eu vou até colocar aqui com fonte para você. Confirmado, o Orelhano vendido. Tá? O jogador não queria ficar no Vasco. Fazer o quê? Né? Aí é mais outra sacanagem que a 777 Partners fez, tá? De fixar os direitos econômicos desse jogador por 3 milhões. Porque o Vasco pagou 4 milhões e meio na contratação de dólares pelo senhor Orelhano. O jogador está saindo de graça. Então, mais uma venda caracu. Mais uma venda feita a toque de caixa no Vasco. Irmão, eu vou falar uma coisa aqui. Ou o Vasco muda, mano. Ou o Vasco tá ficando para trás, gente. Já tá a quarta força aí do Rio. Mas as outras pessoas vão botar milhões, milhões, milhões entrando. Mas não explicam para vocês o que tem por detrás disso. Agradeço pela sua atenção. Faço uma reflexão. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.